Olá pessoal, me chamo Ederson, eu faço parte do movimento Despertai e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre paternidade. Esse assunto que para mim é bem complexo falar sobre. Algum tempo atrás até eu não conseguia me soltar quando o assunto era paternidade devido a algumas coisas que aconteceram na minha vida, na minha infância. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que Deus fez e do que Deus transformou na minha vida nessa área. Eu tive alguns problemas com o meu pai. O meu pai, ele é um cara que foi criado numa família onde a vida toda ele viu o seu pai, o meu falecido avô, bater na sua mãe, maltratar seus irmãos, maltratar a ele mesmo. Uma tia minha conta que meu pai, com 6 anos de idade, ele foi queimado com aqueles ferros quentes de marcar animais, e isso foi causando feridas nele, isso foi causando diversas mágoas, diversos sentimentos ruins que foram sendo implementados dentro do meu pai. O meu pai, como eu contei no início do vídeo, ele teve muitas experiências negativas com seu pai. Ele começou um relacionamento cedo com a minha mãe também, e talvez ele não soube administrar tudo isso. E muitas vezes ele reproduziu coisas em nós que causaram feridas. Muitas vezes ele falou coisas que me machucaram, muitas vezes ele me bateu, sabe? Talvez de uma maneira mais ríspida do que deveria ser com uma criança, um adolescente, e isso foi gerando mágoas em mim a ponto de eu duvidar se ele era mesmo meu pai. Se passaram os anos e eu conheci Jesus no ano de 2015, e ali começou um processo na minha vida. Ali Deus começou a tratar coisas em mim. Neste meu processo de começar, de crescimento, de adolescência, quando eu comecei a sair, quando eu comecei a conhecer a noite, quando eu comecei a me envolver com amizades erradas, eu me sentia livre. Eu até conto para minha esposa hoje que parece que quando eu saí de casa, parece que quando eu comecei a ter a minha, entre aspas, liberdade, eu comecei a me sentir mais livre, mas só que era uma liberdade falsa, sabe? Eu comecei a sair para a rua e a fazer essas coisas que eu não me orgulho nada de ter feito. Parece que eu sentia uma sensação de falsa liberdade. Por quê? Porque ali eu me sentia, não, aqui meu pai não me manda, aqui ele não pode falar o que ele quiser para mim porque eu tô na rua, aqui eu sou responsável por meus próprios atos, entende? E ali eu comecei a me afundar. Daqui a pouco passaram anos, talvez acho que uns 5, 6 anos, e cada vez eu me afundava mais nas bebidas, na droga. Eu não conseguia passar um final de semana sem sair, sem usar cocaína, sabe? E no ano de 2015, através de um convite de um amigo, eu fui em uma célula. Eu estava passando por um momento de tristeza, e eu postei alguma coisa lá no Facebook, mais ou menos assim: hoje a minha maior vontade seria tirar minha própria vida, alguma coisa desse tipo, bem parecido com isso, que eu não lembro exatamente como foi, mas foi bem parecido com isso. Daí um amigo meu, ele respondeu embaixo: já te falei o caminho. E ele falou isso por quê? Porque algumas vezes ele já tinha tentado me evangelizar, já tinha tentado falar de Jesus para mim. Algumas vezes eu ouvia, outras eu debochava, sabe? Eu nunca fui uma pessoa talvez má, nunca fui de fazer maldade para ninguém, mas eu sempre fui muito debochado. E esse amigo, várias vezes ele tentou me evangelizar, e muitas dessas vezes eu debochei dele e tal, mas a semente já havia sido plantada. Mesmo nessas vezes que eu debochei, ele falou do amor de Jesus para mim, e no momento que eu precisei, ele foi efetivo. Eu coloquei aquilo lá no Facebook e ele comentou embaixo: já te falei. Colocou o número dele, e eu respondi embaixo no comentário dele, falei: vou aparecer. Na mesma hora meu celular tocou, ele me ligou. Isso era numa terça-feira. Na quarta-feira ele me ligou mais cedo e disse: tu vem mesmo? E eu falei: não, eu vou mesmo.
Só que nisso ele, óbvio, que ele mesmo conta até que falou, cara, eu jamais pensei que tu vivia debochando, né, cara, eu pensei que fosse mais uma brincadeira, que tu ia me dar um bolo, que não ia aparecer. Mas eu apareci, e foi maravilhoso. E ali na célula, na quarta-feira, a gente já começou a conversar e tudo, os irmãos pegaram o meu contato. Na quinta-feira tinha culto, eu fui no culto. Na sexta-feira não tinha atividade na igreja, mas tinha uma comunhão na casa desse mesmo irmão, que era a casa que sediava a célula, e eu participei. No sábado eu fui de novo, porque tinha culto de jovens, e após o culto de jovens teve uma janta na casa de um irmão, e fui convidado, e eu fui porque eu comecei a frequentar, e aquilo começou a me fazer bem, eu comecei a entender algumas coisas, aquilo foi virando chaves dentro de mim, coisas que eu não entendia, comecei a entender, passei a entender de uma maneira diferente. E no sábado, após esse culto de jovens, eu acabei aceitando a Jesus. Um irmão que hoje em dia é pastor, até pastor Lázaro, um irmão muito abençoado, ele perguntou para mim, Ederson, tu quer aceitar Jesus? E eu não titubeei, na mesma hora eu falei, eu quero. E ali eu fiz a minha confissão de fé, aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida, e começou um processo muito intenso na minha vida, sabe? No mês seguinte, eu desci as águas do batismo, fui batizado no dia 2 de agosto de 2015, e nisso começou um tratamento na minha vida. Fiz o meu primeiro encontro com Deus, que é um encontro espiritual, que a gente se retira para buscar mais a presença de Deus e para se permitir ser tratado naquilo que o Senhor precisa tratar em nossas vidas. E eu comecei a ser tratado nessa área também, nessa área da paternidade. Ali eu entendi que o meu pai, ele não era uma má pessoa. Ali eu comecei a entender que o meu pai, ele apenas reproduziu em mim e nos meus irmãos aquilo que ele não havia recebido, sabe? Ele não era uma pessoa má porque ele me tratou mal muitas vezes, porque talvez ele me bateu no momento que eu precisava de um abraço, porque ele nunca me levou num campo de futebol, sabe? Isso aí me doía, mas uma coisa que me doía demais era que eu via os meus amigos, eles irem jogar futebol com seus pais no campo, na praça, e meu pai, ele nunca tirou um tempo para nós, sabe? E apesar de trabalhar toda semana, sabe, ele nunca fez um esforço para isso. Isso é uma coisa que me machucava demais, sabe? E ali eu comecei a entender que ele não poderia reproduzir algo em nós que ele não tinha recebido, sabe? Ele foi muito maltratado, muito pisado, muito humilhado, e talvez por ter sido pai tão cedo, ele não soube lidar com toda essa situação, entendeu? E ali eu aprendi que eu devia perdoar meu pai, que eu deveria perdoar ele. Como conheci Jesus, eu comecei a me esforçar para ser um filho melhor, porque eu acho que assim tudo começa quando tu entende que deve ser uma pessoa melhor. E conhecendo Jesus, buscando Jesus diariamente, eu comecei a me esforçar para ser um filho melhor. Ali eu fui readquirindo a confiança dos meus pais, ali fui começando a ter um melhor relacionamento com meu pai, e ali as coisas foram começando a mudar. Em 2019 eu me casei com a minha esposa, Amanda, uma mulher abençoada, uma mulher de Deus. E em 2020, ano passado, nós tivemos a nossa filha, e ali o Senhor, ele virou outra chave na nossa vida, sabe? Ele começou a fazer algo tremendo, que foi uma paternidade que eu não recebi, que eu tinha sido curado para eu exercê-la agora. Eu já tinha colocado para Deus que eu queria ser um pai, que eu tinha um sonho de ser pai, só que primeiramente Deus, ele me trouxe para perto dele, ele me ensinou que eu deveria perdoar meu pai, que eu precisava ser livre daquele fardo, que eu precisava ter uma boa relação com meu pai, sabe, para eu poder ser um bom pai. Primeiramente, para ser um bom pai, eu preciso ser um bom filho. Eu estava me esforçando para ser um bom filho. Nesse processo, estava já com o meu relacionamento com meu pai bem melhor, e nisso veio a minha filha o ano passado, em agosto, dia 5 de agosto de 2020, nasceu a Martina, nossa filha, e ela é a primeira neta do meu pai. E meu pai, assim, sabe, quando a Amanda, minha esposa, estava grávida, ele já falava assim, sabe, quando a Martina nascer, eu vou fazer isso, quando a Martina nascer, eu vou fazer aquilo. E exatamente, sabe, foi o que aconteceu. Ela nasceu e ela é o xodó da vida dele, é o amor dele, sabe, ele é um vô maravilhoso, muito presente. Às vezes ele para o trabalho dele, passa aqui para ver ela,
Ele tá sempre buscando saber dela, sempre se interessando por ela, sabe? E na última oportunidade que eu tive de falar sobre paternidade, foi algo que não foi muito preparado, não foi muito planejado. Nas vésperas de um evento eu tive uma oportunidade de falar sobre paternidade e aí conversei com a minha liderança, eles me abençoaram e tal, e eu fui lá e ministrei aquilo, sabe? Foi algo poderoso na minha vida, foi algo que talvez tenha transformado mais a mim mesmo do que aquelas pessoas que estavam me ouvindo, e foi tão maravilhoso e tremendo que esse evento terminou no domingo. Eu me lembro como se fosse hoje, até não faz muito tempo, deve fazer menos de um ano isso. E esse evento terminou no domingo ao meio-dia. E graças a Deus, né? Hoje em dia eu falo, quando a gente é curado, a gente já fala, não fala mais com tristeza, a gente fala com uma alegria, sabe? Hoje em dia, às vezes eu só choro quando eu me emociono por ter uma felicidade de falar nisso, sabe? O que Deus fez, o que Deus continua fazendo na minha vida. E neste dia, neste domingo, meio-dia, quando terminou esse evento, eu estava saindo da igreja e a minha mãe me ligou e pediu para eu levar ela no shopping. Eu falei, não mãe, tô saindo daqui, vou deixar a mãe em casa, já te pego aí rapidão pra gente ir ali. E nisso eu encostei o carro ali no shopping e ele encostou atrás. Sabe, e isso pode parecer uma coisa muito simples, mas ele encostou o carro atrás de mim e falou, ei meu filho, como é que tá, tudo bem? Eu falei, ei pai, tudo bem? Eu chamo ele de Carra, né? Até hoje, desde criança eu chamo ele de Carra. Ei Carra. E aí ele encostou ali, passou um cara vendendo picolé e ele falou assim, e aí, vamos tomar um picolé? Eu falei, vamos. E aí, tipo, nós tivemos um momento ali, sabe? O momento pode parecer tão simples, tomar um picolé com meu pai. Podia ser um algo tão comum, sabe? Tão corriqueiro entre pai e filho, mas foi algo que parece que me libertou de mais uma coisa, sabe? Me curou. Talvez eu já me sentisse curado, mas ainda tinha uma coisinha, talvez uma feridinha lá no fundo da minha alma que precisava ser curada, sabe? Talvez aquela feridinha causada pelo meu pai não ter me levado nunca num parque, numa praça para jogar um futebol, nunca ter me levado num treino da escolinha, quando eu jogava na escolinha quando eu era criança. E aquilo ali me curou, sabe? Uma atitude dele de me convidar para tomar um picolé na rua me curou, sabe? Hoje em dia eu sou muito feliz, sabe? Aquilo ali, eu cheguei em casa naquele dia, eu chorava, sabe? Que nem como criança. E eu contei pra minha esposa, contei pra pastora também, sabe? Elas choravam junto comigo, porque elas viram que aquilo que Deus não estava me usando para ministrar, sabe? Era uma verdade, porque Deus ele estava fazendo realmente. Uma coisa é a gente chegar aqui na frente das câmeras ou na frente da igreja, no púlpito, e falar uma coisa. Outra coisa é tu falar aquilo que tu está vivendo. Uma coisa é tu ler a Bíblia e pregar a palavra. Outra coisa é tu viver aquilo que tu está lendo, que tu está estudando, sabe? E aquilo ali eu me senti muito vivo, muito animado, me senti curado, me senti leve depois daquilo ali, sabe? E agora, semana passada, também eu tive outra oportunidade. Eu sou um cara que eu gosto muito de tomar um café, sabe? E meu pai também, ele é assim. Daí a gente almoçou lá com ele, com a minha mãe estava de aniversário até. E nós saímos de lá e passamos no shopping ali. Eu falei pra mandar, vamos no shopping, eu tô louco pra tomar um café do Mac Café ali. E ele falou, de repente eu passo lá e encontro você depois. Nós chegamos lá, acho que não deu 10 minutos, nós encontramos ele lá. E eu tive uma oportunidade de tomar um café com meu pai, sabe, fora de casa, assim, num lugar diferente. E isso é Deus a todo tempo testificando, sabe? Testificando que ele tá no negócio, que ele tá fazendo, sabe? E que nisso tudo ele tá me preparando, sabe? Tá me preparando para eu ser um pai melhor. Eu me colocando no lugar de filho, perdoando ele, liberando perdão sobre a vida dele, sabe? E para eu poder acessar lugares espirituais como um pai também, sabe? E Deus tem ministrado muito em mim sobre isso aí, mas nós vamos ter mais oportunidades de conversar com isso. Eu vou ministrar nesse tempo junto com você sobre paternidade, sobre tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, sobre tudo que o Senhor ainda vai fazer na minha e eu creio que vai fazer na tua vida também. Sabe, se você se identificou com esse vídeo, se identificou com esse assunto, paternidade, um assunto às vezes tão delicado que muitas vezes nós não gostamos nem de entrar nesse tema, né? Porque é um tema que muitas vezes nos faz chorar, nos emociona. Se a gente ainda não é curado, muitas vezes nos machuca ainda. Mas você vai ter oportunidade, eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida também. Um abração, fique com Deus e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.